Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, seja bem-vindo ao canal. Olha como eu tô toda maquiada. A maquiagem já tá toda derretendo, mas eu tava gravando um vídeo pro TikTok e pro Instagram, então aqui estou eu. Falei, por que não gravar um vídeo pro YouTube, né? Já faz tanto tempo. Existem muitos motivos do porquê eu tô sumida, mas o principal deles é o que é a faculdade, né? Que não me deixa viver. Mas, enfim, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre os materiais mais necessários, materiais básicos, que você precisa de fato pra começar a desenhar. E eu vou te dizer, gente, não é difícil, você não vai precisar de muita coisa e eu vou te mostrar aqui. A primeira dica que eu vou te dar é: se você começou a desenhar hoje, não precisa investir em material. Ou seja, não precisa você desembolsar 100, 200 reais pra comprar o melhor caderno, o melhor lápis, a melhor caneta. Acontece que quando a gente compra uma coisa de qualidade, como por exemplo um caderno desse, olha isso aqui, é um Canson de aquarela. A gramatura dele é 300, então tipo assim, é muito boa a gramatura. E ele tem 300 folhas, ou 30 folhas. Então ele é muito bom. Porém, qual é o problema? Olha isso aqui. Isso aqui foi uma tentativa de desenho, muito feia por sinal. Deixa eu ver se foca aqui. E aí o que acontece? Eu acabo comprometendo uma folha do meu caderno, muito caro, com um desenho que não é muito bom, que eu tô arriscando na verdade, e que não é legal. E aí, por exemplo, aqui, eu fiz até alguns estudos, sabe? Só que, tipo, você entende que eu tô gastando um caderno bom com desenhos de estudo que não faz sentido? Porque como eu tô estudando, qualquer coisa que eu fizer nesse caderno não vai funcionar muito. E aí depois me dói o coração ver que eu tô gastando essas folhas pra nada. Então, a dica que eu te dou, esse daqui é bonitinho, mas tá todo torto. E fora que sujou do outro lado, então realmente não funcionou tanto. A dica que eu te dou é: comece com o que você tem. E o que você tem provavelmente vai ser um caderninho desse aqui. Pois é. Você achou que eu ia falar, comece com uma folha tal? Não. Você pode começar com um caderno desse. Por que eu falo pra você usar um caderno desse, em vez de um caderno desse? Porque provavelmente você já tem um caderno desse em casa, então você não vai precisar comprar. Mas vamos supor que você fale, poxa, Adriele, eu queria, né, fazer uma gracinha, fazer um desenho mais bonito, eu não queria que tivesse essa aparência de folha de caderno de escola. Então, eu te indico a comprar folha de ofício, A4, normal, gramatura, deixa eu ver, 75. São super simples, dessas mesmo que você usa em impressora, 100 folhas, você vai ter 100 folhas. Você pode fazer 200 tentativas de desenho, ou seja, frente e verso, até você não querer mais. Então assim, vale muito mais a pena você desenhar numa folha dessa ou dessa, pra começar, do que você desenhar numa folha dessa. Porque você vai ficar com dó. Você vai ficar, vai por mim. Todo mundo que começa a desenhar e quer comprar material caro, compra material caro e depois fica com dó de desenhar, porque fica pensando, eu não sei desenhar direito, então não vou usar minha folha cara. Mas, pra você aprender a desenhar, você precisa começar a treinar. E pra treinar, você precisa de uma folha. Então, assim, é melhor você treinar na folha barata, vai por mim. E depois, quando você já estiver fazendo desenhos legais, aí você vai pra folha cara. Por exemplo, eu no início eu desenhava muito nessas folhas mais caras, né? E aí eu parei porque, né, eu não sabia desenhar. Eu falei, bora dar uma pausa e comecei a desenhar nessas folhas aqui. Deixa eu ver se eu acho um desenho. Aqui, ó, por exemplo, essa folha aqui, ela parece um ofício normal, mas ela não é. A gramatura dela é um pouco mais grossa. Não sei se dá pra perceber, mas ó, ela tem uma gramatura um pouco mais grossinha. Imagino que deva ser 100, né? Já que essa 75, essa daqui deve ser 90, por aí. Essa daqui é até menos mal, porque não é tão cara. Ela é tipo assim, é carinha, é mais cara do que essa folha, mas ainda é muito mais barata do que a Canson. E aí eu fazia vários exercícios nela, de corpo, sabe esses exercícios que tem no Pinterest que a gente pode treinar? Eu fazia de luz e sombra. Quando eu já tava melhorzinha, aí sim eu passei pra Canson. Que aí, pô, fica muito bonitinho os detalhes, né? Olha, eu amo esse detalhe de tipo do lápis que não suja 100% a folha e fica esses buraquinhos. Eu adoro esses detalhes, eu amo desenhar na Canson. Mas é isso, né? Eu tenho que desenhar só desenho que eu sei que vai ficar bom já, quando eu já pratiquei. E esses, inclusive, fazer esses quadrados aqui
me ajudou super a dimensionar melhor o desenho. Agora a gente vai pro lápis. Gente, o lápis, o que eu mais gostei de desenhar no início, assim, até hoje, na verdade, é o que eu mais gosto, é o 2B. Por quê? O 2B, ele não é tão escuro e ele também não é tão claro, porque quando o lápis tem mais grafite, se eu não me engano, ele fica muito mais claro. E o lápis com muito grafite, ele é bom pra você fazer rabisco, por exemplo. E o lápis 2B, ele já é um pouco mais escuro. Isso quer dizer que você pode apertar ele bastante, ele ficar bem escuro, ou você pode fazer ele um pouco mais leve. E aí você vai fazendo esse jogo aqui de luz e sombra, sabe? Não sei se você consegue ver, mas assim, ó. Você começa com a parte mais escura e vai ficando mais claro. Olha a diferença. Eu acho que esse daqui ele é mais claro do que esse de cá. Olha a diferença do traço, sabe? Dá pra ver claramente que o lápis, esse daqui é mais escuro do que esse. O traço fica totalmente diferente. Mas é aquela coisa, quando você já sabe desenhar, não importa se o lápis ele é bonito, se é grande, se é pequeno. No final das contas, o que vai valer é o seu talento, né? A sua prática. Então, é isso. Pra lápis, eu recomendo 2B. Você pode comprar e achar em qualquer armarinho. Esses lugares onde vende coisa de papelaria, você vai encontrar um lápis 2B. Mas, se você não tiver o 2B, use o que você tem aí na sua casa. E sobre borracha. Polêmico. Muita gente indica você não usar borracha quando você tá aprendendo a desenhar. Eu não consegui. Eu usava borracha absolutamente o tempo inteiro. Mas eu percebi realmente, depois que eu comecei a pegar prática, que usar borracha me atrapalhava. Porque isso fazia com que eu tivesse medo de fazer o traço e começasse a rabiscar mais. E quando você faz um desenho com traço reto, é outra coisa. Muda totalmente a dinâmica do seu desenho. Então, assim, hoje em dia, eu prefiro não usar borracha. Mas se você for comprar, eu vou te indicar uma... Aqui, peraí, só um momentinho. Se você for comprar uma borracha, você pode comprar dessa daqui, que tá podre. Porque tem muito tempo que eu não uso ela. E ela fica no meu estojo com carvão. E também você pode usar dessa daqui, olha. Ela também tá meio velhinha, porque eu não uso muito, né? Mas essa daqui, ela é bem mais cara. Ela é daquelas... Eu acho que ela tá ressecada. Mas ela é daquelas maleáveis, sabe? E aí você só passa ela por cima, assim, do desenho e não tira 100% do desenho, sabe? Ela só meio que dá uma leve apagada. Essa daqui é super mais barata, tá? Uma dessa daqui, da outra, ela é, tipo, acho que é 10 reais, um pedacinho dela. E essa daqui deve ser, sei lá, não deve passar mais de 2 reais, não. Então, assim, não indico usar borracha, mas se você quiser, tem essa opção. Eu falei da folha, falei do caderno e falei da borracha. Qual seria a outra? Ok. Se você for usar esse tipo de folha aqui, que ela é solta, eu te indico ter esse tipo de prancheta, que encaixa aqui em cima. Só porque você vai precisar de alguma coisa para segurar a folha mesmo, alguma coisa dura. Mas você pode apoiar em cima de um caderno. Mas tem uma dica extra, uma dica premium que eu vou dar pra vocês, que assim, eu descobri recentemente, agora eu tô enlouquecida. Existe uma coisa chamada bloco de notas, só que não é qualquer bloco de notas. Eu ganhei esse bloco de notas de um trabalho que eu fiz. E eu ganhei esse daqui na faculdade, esse menorzinho. Esse daqui é um A5 e esse é um A4. Lembrando, gente, que o A4, pra você saber o tamanho dessas coisas, é tipo assim, o A4, ele é o dobro do A5. E qual é a questão? Essa folha aqui é muito boa. Ela é boa pra caramba e foi de graça. Então a minha dica é, se você vê um dia que tá tendo algum evento, alguma coisa assim, acho que vale a pena perguntar. Esses eventos assim de construtora, de inauguração de loja, vale a pena perguntar se eles estão dando algum brinde. E se for bloco de notas, pode pegar. Porque aqui, ó, essa folha é super boa. Ela tem uma gramatura ótima. Acho que é 70 também a gramatura. Talvez até mais do que 70. Ela é meio grossinha, sabe? E ela é reciclável também, né? O material dela é ótimo. E tipo assim, desse lado até tem a logomarca. Essa aqui foi da Fonte Nova. Mas desse lado de cá não tem nada, então você consegue desenhar do lado oposto da página. E esse daqui, que é mais molenga, eu faço vários... Eu nem lembrava desse desenho aqui. Eu faço vários exercícios. Isso aqui é giz pastel com carvão, tá? Que eu fiz, por isso que ele é bem escuro e bonito, assim, de esfumar. Mas eu tô usando ela
porque ela tem linha. Eu tô usando ela pra fazer letras. E eu tô começando a... como é que fala? A exercitar essa questão de escrever letras diferentes todos os dias. Hoje eu não fiz o meu exercício, preciso fazer. Tem 3 dias que eu tô fazendo. E aqui, ó, o exercício de ontem foi esse daqui. E é isso, basicamente. É muito interessante o fato de que as 2 coisas que eu tô mais usando são justamente as que eu peguei de graça. E o que eu menos uso foi justamente que eu paguei mais caro. Gente, eu paguei, acho que foi R$60 num desse daqui. Um canção desse aqui. É muito caro. E é por isso que você fica com dó de usar, porque... primeiro que ele é pra aquarela, né? Não é pra você ficar desenhando qualquer coisa com lápis. Ele é pra ser pintado. E eu não sei usar aquarela, assim. Tem que saber usar aquarela. Então, eu fico com dó mesmo de usar. Tem outras canções aqui. Também foi bem caro, mas eu recebi de presente uns. Olha isso aqui. Me deram de presente, sabe? E eu nunca usei. Eu nunca usei porque eu fico com dó de usar. Talvez eu já tenha arrancado uma folha ou outra, mas dá muita dó de usar, gente. Isso aqui é tão caro que a gente fica com... Realmente. Só que já tem 1 ano e meio aqui em casa e eu não uso. E esse daqui eu já usei sim. Eu consegui fragmentar, mas tá vendo que os desenhos não são muito bons? Então, tipo, do que adianta eu ter um papel ótimo se eu não sei desenhar tão bem, então eu fico com dó de desenhar. Bom, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha pegado essas dicas. E se você quer continuar aí aprendendo a desenhar, tem curiosidade, nunca desenhou, quer começar, segue a gente aqui no canal. Muito obrigada por me seguir e até o próximo vídeo.